have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal. Prometemos que voltaríamos rápido dessa vez e voltamos com uma convidada que inclusive a gente cobrou no último episódio, mas também fizemos a nossa meia-culpa, né? Porque a gente tem que chamar também, que as pessoas não têm bola de cristal. Mas ela sempre foi muito solícita, apesar de trabalhar demais, e ela voltou para cá. Mas antes de apresentar ela, Agatha, como foi seu fim de semana? Tudo bem? Já decorou todas as músicas do novo disco da Fresno? Que você me mandou também para tive essa missão no fim de semana? Lógico, eu não tenho a menor dúvida de que o álbum está decorado. Estou prontíssima para o turnê e vou aonde eles forem, Drica. Ai, que bom. Tomara que eles venham pra Joinville, daí você cria vergonha na cara pra vir me visitar, é isso? Ah, quem tá me devendo uma visita é a senhora, não sou eu não, pois eu já fui pra Joinville. Desde que estive em Joinville, eu recebo muitas publis no Instagram de vários restaurantes por aí, inclusive. Olha só, que maravilha. Até hoje. Olha, é um sinal, eu diria que é um sinal. Mas vamos lá, né? Porque a nossa convidada é ocupada, como eu disse, trabalha demais. Vamos a ela. Ela, acho que eu, como jornalista, já falei isso para ela em outros episódios que a tenho como uma inspiração e eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo nesse trecho do episódio. Seja bem-vinda novamente à sua casa, Alana Ambrosio. Tudo bem? Oi, Agatha, Drica, tudo bom com vocês? Galera do NBA das Minas, sempre um prazer estar aqui. E a admiração é mútua, sempre muito maneiro saber que tem vocês na jornada também, mulheres falando de esporte, falando do basquete que a gente tanto ama. E olha, que bom que vocês me convidaram, porque senão realmente não teria como estar aqui hoje. Podem me chamar sempre, eu vou sempre vir. E bora falar de basquete. Obrigada pelo convite. Olha aí, Agatha, a gente tem que criar uma vergonha na cara também, né? De convidar as pessoas que a gente fica cobrando, mas, né, enfim. A gente tem esse problema, né? Inclusive, eu queria dar um alô pro Nepopop. A gente fica conversando todo dia, porque o Nepopop é contador e ele tá fazendo o meu imposto de renda, né? Porque eu sou a pessoa mais desorganizada financeiramente desse país. E aí, eu ouço Café Belgrado todos os dias, eles estavam fazendo os aniversariantes do dia. Eles fizeram no dia 25, eles fizeram no dia 26. Chegou no dia 27, que foi o meu aniversário, eles não fizeram. Aí o Nepopop na sexta-feira falou, por que você não me avisou que era seu aniversário? Eu não me senti nessa obrigação, eu pensei que eles deveriam saber. Me prometeu um parabéns atrasado lá, então... Fica aí a reclamação pública. A cobrança já veio. A cobrança já veio. O Nepopop é outro, né? Que a gente fala, mas não chama. E ele também cobra a gente lá, que mais de uma vez, inclusive. Mas ok, prometemos na próxima temporada e nessa off-season melhorar, gente. A gente promete melhorar. Mas vamos aos nossos tópicos, que temos muito o que falar hoje e não temos como começar com outro assunto que não seja a NCAA, South Carolina e Camila Cardoso. A mulher fez tudo. Inclusive, Leonardo Sasso, esse recado vai para você, que apostou errado em Iowa. É isso que eu quero dizer para o Sasso. Mas, gente, queria que vocês falassem um pouquinho. Eu estava trabalhando, não consegui assistir o jogo, mas obviamente que li depois, né? E, enfim, Camila Cardoso é um acontecimento, eu diria, até dentro e fora de quadra, muito importante o que ela vem fazendo dentro de quadra, obviamente, né? Não esperamos menos do que top 3 no draft dessa mulher, mas fora também toda a atenção midiática que está acontecendo em cima dela e automaticamente em cima do Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês viram essa temporada de Camila Cardoso, esse resultado, ela sendo MVP, inclusive, e o que projetam para a carreira desta mulher maravilhosa a partir de agora.
Bom, vamos lá então. Vou puxar por aqui, porque assim como o Brasil que ama basquete, estou muito feliz pela Camila. Foi um título muito importante, especialmente nesse momento, né, em que o basquete feminino está tanto em evidência. Se você pegar essa temporada, dá para citar nomes fantásticos de jogadoras que competiram ao lado de e contra, principalmente, a Camila. E a Camila foi um dos principais destaques. E aí, com uma campanha perfeita, South Carolina faz o que todo mundo sabia que elas podiam fazer, que é vencer o título. E ela pega simplesmente um career high dela de rebotes com 17 no jogo do título. Então, cara, é muito legal. Acho que tem que se exaltar isso, porque você tem uma classe que tem Angel Reese, Cameron Brink, Juju Watkins, tipo, várias garotas fantásticas, Caitlin Clark, obviamente, que estão sendo faladas e a atenção tá muito voltada para elas, e foi um momento de destaque pro basquete brasileiro também, especialmente porque acho que vocês vão concordar comigo, que se você pensar na história, assim, né, cara, o basquete feminino foi, talvez, o momento do basquete brasileiro que mais deu esperança e vitórias e conquistas pra gente. A gente ganhou prata olímpica, a gente foi campeã mundial, foi assim, uma fase muito fantástica. Então ter meio que o resgate disso, ainda aqui na representação de uma garota, putz, acho que foi muito legal pra todo mundo, pra mim foi, eu fiquei vibrando, comemorando, parecia que eu era South Carolina desde criancinha. E acho que isso tem um poder muito forte, porque quando as meninas, quando as mulheres, quando o Brasil vê a Camila sendo campeã, ainda que de um título universitário, a expectativa é gigantesca, né? Você quer ver mais basquete, você quer acompanhar mais, você quer torcer por ela. É meio que tá acontecendo com o Gui Santos lá na NBA no momento, né? E acho que, assim, é isso. Ela tá projetada como uma pick top 4. Quem sabe vem até antes. Mais do que top 5, eu duvido que ela caia. E aí que o negócio vai começar a ficar sério. Porque a própria Taurasi, ela falou, né, sobre a Caitlin Clark. Mas acho que vale pra geral. Que na WNBA, querendo ou não, o negócio é diferente, né? O jogo é muito mais físico e você precisa aprender lições que você vai aprender na prática mesmo. Mas todas as melhores projeções do mundo pra Camila, foi muito legal, né, gente? E Agatha, eu vi que você, inclusive, resgatou um vídeo, né, da treinadora no momento em que ela levou a mãe e a irmã da Camila para o treino, enfim, uma coisa muito emocionante. Eu queria que você falasse também um pouquinho, Agatha e Alana, obviamente, sobre esse papel da treinadora, né, porque a gente tem uma Camila que sempre foi muito incentivada, e o resultado disso é a Camila Cardoso brilhando absurdamente. A gente viu o Shaquille O'Neal, né, falando sobre ela. Enfim, a gente viu muitas pessoas falando sobre ela nesses últimos tempos. Inclusive, eu vi que a Nelly deu uma cutucadinha em LeBron James lá no Twitter, no nosso perfil. Não vi se ele falou alguma coisa de Camila, mas a importância também desse núcleo de ela estar em South Carolina nesse momento para o que a gente está vendo agora de Camila Cardoso. LeBron James estava claramente torcendo para Caitlin Clark, né? Claramente. A partir do momento em que o jogo desandou, ele não tweetou mais, aí depois o homem sumiu, ficou sem internet. Exatamente, esse idoso, esse velho lazarento não falou de Camila Cardoso ainda, mas terá que falar, tá? Vai chegar um momento que era impossível não mencionar Camila Cardoso. E o papel da Dawn Stanley, inclusive, ontem teve uma conferência depois do jogo, né, em que a Camila chora e fala que a Dawn Stanley é a casa dela lá fora de casa, né. A Camila foi para South Carolina com 15 anos para jogar basquete, entrou na universidade em um programa que eu ouso dizer, inclusive, que é o programa mais vitorioso dos últimos anos, com a técnica mais importante dessa nova geração, né. A gente viu confrontos de Final Four que também foram incríveis, inclusive o UConn quase bate a Iowa, né, nessa semifinal. E o UConn tem o Dino Rima, é o maior treinador da história do basquete feminino em números de vitórias. Acho que está numa prateleira ocupada talvez apenas por ele, Pat Summitt e Tara Vanderveer de Stanford. E Dawn Stanley está caminhando a passos largos para ocupar esse espaço junto. É a primeira treinadora negra a ganhar 3 campeonatos da NCAA. E dentre esses últimos campeonatos vencidos, aí, esses 3 com ela na frente, nós tivemos 3 protagonistas diferentes liderando o time, né? Começar com o A.J. Wilson, que, enfim, virou a cara de South Carolina. E aí, Dawn Stanley e todo, obviamente, o trabalho de scout da universidade conseguem trazer a Laia Boston e, enfim,
dispensa apresentações para quem conhece basquete feminino, mas para quem não conhece, ganhou o Rookie do Ano agora e estava na transmissão, né? Inclusive, foi muito legal ver ela entrevistando a Dansala e a todas as outras jogadoras e estando na mesa ali na ESPN com várias repórteres que já estão por ali há muito tempo. Então, assim, acabou de entrar na liga, mas já faz um papel importante também para o universitário. E agora com Camila. Camila foi a primeira jogadora estrangeira a vencer o prêmio, não chama MVP, né? Mas acho que a gente pode fazer uma tradução aproximada, o MVP aí da NCAA feminina, a primeira jogadora estrangeira. E assim, eu tava muito feliz, mas eu fiquei um pouco incomodada no final, devo admitir, porque a Camila não falou, né? Eu não sei se ela pediu pra não falar naquele momento, mas ela não foi entrevistada em nenhum momento, pós-jogo, ali dentro da quadra, na hora de levantar o troféu, praticamente todo mundo falou e ela não. Não sei se ela pediu pra não falar, mas Camila tem um inglês ótimo e existe ainda, né? Existe essa falta de reconhecimento de quando as jogadoras são de fora do país. Mas vai ficar cada vez mais difícil não falar de Camila, não falar com Camila. Num jogo ontem que foi maravilhoso até o intervalo, o jogo estava empatado, apesar de Iowa ter começado muito forte. Mas South Carolina dominou no final, veio com um plano de jogo perfeito para segurar ao máximo Caitlin Clark. E dentro do garrafão era só fazer o que elas fizeram a temporada inteira. South Carolina vence mais um campeonato de NCAA, dessa vez invicto, 38 vitórias e 0 derrotas. Não é para qualquer um. Isso é absurdo, isso é absurdo. Bom, então né, sabemos que nossa brasileira Camila Cardoso estará em uma posição privilegiadíssima nesse draft. E aí eu quero o palpite de vocês duas, que vocês acompanham com muito mais assiduidade, né? O basquete feminino e, enfim, o draft para a WNBA que está aí batendo na porta. Se vocês fossem apostar, em qual posição vocês acham que Camila Cardoso será selecionada? Então, eu acho que realmente ela ficaria numa quarta colocação. Tá projetada para o Los Angeles Sparks, né? O que seria bem interessante, porque os Sparks foram um dos times que mais surpreenderam nesse ano, apesar das lesões, apesar dos problemas, né? Elas vieram com uma formação interessante, até brigando no finalzinho, né? Para uma última vaga de playoffs. E podia ser interessante. Agora, eu não sei se a Agatha tem algo mais de insider aí. E só para falar também, estava lendo que acho que ela parece, né? Disseram as mídias americanas que a Camila foi receber tratamento assim que acabou o jogo, por isso que ela não deu entrevista. Mas também senti falta, viu, Agatha? Especialmente porque ela foi a grande protagonista dessa temporada de South Carolina. Enfim. E 5 minutinhos não iam prejudicar o tratamento, né? Ela estava na quadra, ela estava fazendo live, estava falando, enfim. Naquele momento, assim, estava por lá, apesar do tratamento. Mas, enfim, né? É complicado esse draft, porque existe uma pivô mais bem cotada, que é a Cameron Brink, né? Cameron Brink de Stanford. Afilhada de Stephen Curry. Exatamente, cresceu com Stephen Curry, né? É uma jogadora excelente, inclusive. E elas caíram no Sweet 16 para NC State. Mas Cameron Brink é, para muitas pessoas, a pivô principal. Só que a pick 2 também é dos Sparks. Essa é a questão. Essa é a complicação. Já falaram muito de Camila cair em outros times, cair inclusive com Damiris Dantas e a própria Laia Boston. Então, assim, a competição por pivôs dentro dos times está muito complicada. A gente vai ter expansão da W, então vão ter mais vagas aí no futuro, mas está difícil. Caitlin Clark é a pick 1 incontestável, vai para Indiana Fever. Aí temos essa segunda pick do Sparks, mas tem existido um burburinho de que talvez o Sky não deixaria passar, né? Hoje, Sky provavelmente ficaria entre a Rakia Jackson, que é da Universidade do Tennessee, e a Camila Cardoso. A Rakia, ela é uma forward e Camila Cardoso uma center. Acho que é aí que tá a briga. Quem fica em terceiro, quem fica em quarto. É nessas posições que Camila vai brigar. Independente do lugar, entra muito forte, entra para jogar. Acho que aí que tá o problema. Se caísse no Sparks, teria essa competição com a Cameron Brink. Talvez cair no Sky seria até um pouco mais
interessante em termos de minutagem e de protagonismo para Camila. Eu tô aqui na torcida pelo terceiro lugar, tá? Até porque, se for pensar, né, no que tem o Chicago Sky, você até consegue entender por que elas pegariam ela logo e nem deixariam para cair para os Sparks, né? E, pô, só olhar para essa temporada, né? A'ja Wilson, Breanna Stewart, de longe as jogadoras mais faladas, uma campeã, a outra MVP, e elas são jogadoras que, enfim, atuam nessa mesma posição que a Camila pode fazer e tentar, enfim, os times querem reforços justamente para enfrentar equipes como eu falei Seattle, se eu falei Seattle, vocês me corrijam, que é o New York Liberty, que eu sou maluca. Ai, meu coração. Ai, meu coração. New York Liberty e Las Vegas Aces, obviamente, né? Então, acho que tá tendo até um revival dos pivôs e das pivôs, por que não? Afinal de contas, são as jogadoras que a gente mais tem tido como destaque, né, nessas últimas temporadas. E o time a ser batido, que é o Las Vegas Aces, tem a A'ja Wilson na sua jogadora mais impressionante. Então, assim, eu acho que ia ser bem legal para ela cair nas Sparks, até por conta de, enfim, ser uma cidade grande, um time com muita história, né, com muitos títulos. Acho que ia ser bem legal para ela de qualquer forma. Se Chicago quiser deixar passar, né? Bom, teremos essa resposta muito em breve e depois vocês cobrem aí os palpites das duas. Uma semaninha, né? Pois é. Tá quase. Tá quase aí. E falando em draft, mas saindo agora... Deixa eu só falar uma última coisa, Drica, sobre audiência, né? Os últimos jogos aí, o jogo de Iowa contra Yukon já tinha batido todos os recordes, bateu audiência das últimas finais da NBA e bateu a audiência da ESPN, mais especificamente, de qualquer jogo de basquete da história do canal. A gente não tá falando de pouca coisa. E é óbvio que vem muito na figura de Caitlin Clark. Essa final também vai... A gente não tem os números ainda da final, né? Mas, em comparação, a final do ano passado teve por volta de 3 milhões de espectadores e essa final teve 16 milhões. Então, o esporte feminino, o basquete feminino tem crescido assustadoramente. Para quem tava naquela postagem que as meninas fizeram denunciando a área de musculação do basquete feminino na NCAA há 3, 4 anos atrás, ver o que virou hoje é absurdo. Eu fico muito feliz e muita gente do Twitter ontem estava vendo pela primeira vez, estava conhecendo o torneio da NCAA. Espero que essa audiência se converta também para a W, porque novos nomes chegando, a gente com certeza vai poder. E isso se aplica, né, Agatha? Para a W também, que teve uma temporada surreal de audiências, teve uma temporada de expansão. Então, acho que o caminho tá seguro, com muito talento. E, felizmente, com esse investimento também para que seja uma crescente. Enfim, somos suspeitas, pois amamos, né? Mas é isso, a galera também está se interessando cada vez mais. E não à toa tem essa expansão, né? Porque existe um público e existe aí um gap para aumentar ainda mais, né? Esse público e esse consumo, não só de transmissões, enfim, porque quando a gente fala de NBA e WNBA, não são só transmissões, mas é um mercado muito grande e existe espaço aí. Mas mantendo no assunto draft, saindo do basquete feminino e indo para o masculino, nós temos aí Bronny em vias de entrar na NBA e o papai esperando que isso aconteça para que ele possa finalmente, pelo amor de Deus, se aposentar. O Bronny deu uma indicação de que pode estar no draft, ele ainda pode retirar o nome dele, mas está lá, pode acontecer ele estar lá para ser escolhido, né? Eu queria perguntar para vocês, já vou adiantar que a minha opinião eu acho que ele vai retirar o nome dele, não acho que ele vai, e acho que deveria, inclusive, retirar o nome dele neste momento, mas vocês acham que ele vai manter, que ele vai retirar, e o que pode acontecer? Porque assim, né, quando a gente fala em Bronny na NBA, seja nesse ou seja na próxima temporada, a gente fala de um movimento de LeBron James também, porque todo mundo sabe que ele quer jogar com o filho dele. Como é que vocês enxergam isso? Vai ser nesse ano, não vai ser nesse ano? Os dois estão vendo onde que vai cair essa escolha para saber se ele vem esse ano, se ele não vem esse ano. O que pode mudar na NBA com a chegada de Bronny James? Drica, tem uma questão inicial aí, eu não sei, existe uma pressão muito grande, né? Deve ser muito difícil ser Bronny James.
Horroroso, né? Horroroso. Nossa, É deve ser complicado. Não é muito legal. sufocante, né? Tipo, deve ser muito Exato. legal e ao mesmo tempo uma cobrança bizarra. Sim, assim, muita gente não sabe, mas no ano passado o Brownie teve um infarto. Uhum. O Brownie teve um ataque cardíaco de Com fato, 18, morreu lá na quadra e voltou, 17, 18 anos, Sim. né, cara? Imagina. Exatamente, teve que operar, passou por cirurgia, voltou bem. Isso aconteceu também com o filho do Shaq, se eu não me engano. Mas enfim, teve que operar e ele não conseguiu jogar tanto quanto ele gostaria. E inclusive ele entrou no portal de transferência nessa temporada. Hoje ele está jogando pela Universidade de Southern California, né? Mas pediu transferência e existe essa possibilidade, né? Aqui a gente está no mundo das ideias, no multiverso de Bronny James, em que ele pode tirar o nome dele do draft e voltar mais uma temporada para jogar em alguma universidade, não sabemos qual, porque ele pediu transferência da dele, ou de fato ir direto para a NBA. Mas esse draft de agora, não sei se a Lana concorda comigo, ele estaria completamente viciado pela ideia de ter LeBron James do time. Quem drafta hoje Bronny James não drafta pelo que ele traz. E um baita prospecto defensivo, especialmente, uma visão de jogo muito legal. Mas quem draftaria hoje Bronny James lá nas últimas posições, ou até um time louco aí, que tenha muita pique? Oklahoma, City Thunder, não sei. Faria uma loucura para ter LeBron James? Faria por conta disso, e não pelo basquete do Bronny, né? Eu acho o seguinte sobre o Bronny, eu acho que ele vai acabar retirando também, porque no fim das contas, sim, a pressão em cima dele é gigantesca, ele não consegue dar um passo sem a gente saber, desde que ele tem, tipo, uns 13 anos de idade, que é uma loucura. O LeBron passou por isso, só que eu acho que de uma forma diferente, porque o LeBron era, tipo, the chosen one, e aí todo mundo queria acompanhar o hype e, ao mesmo tempo, ver se ia dar certo. O Bronny, ele é, tipo, o filho do cara que mais deu certo na nossa geração, sabe? Então, acho que tem uma pressão gigantesca que, óbvio, que ele deve passar desde cedo, e o Bronny vai falar, não, eu não sinto, mas existe uma comparação, sem dúvidas, né? Imagino que ele retire por conta dessa temporada esquisita dele em USC, que passa por um problema de saúde que literalmente fez com que ele perdesse a vida durante alguns segundos, né? Então, assim, um caso muito sério. E aí ele termina com 5 pontos de média, nem isso, né? 4,8 pontos de média. Assim, eu entendo que se ele for pro draft, ele vai ser draftado. Até porque, né? Estão falando que essa classe de 2024 é uma das piores dos últimos anos, em termos de produção de talento. Então isso poderia ser até um fator benéfico para o Bronny, que não é um talento excepcional até então, mas que teria muito desse fator. Agora, com o Papis LeBron falando que acha que ele tinha que trilhar o próprio caminho dele, eu me pergunto se realmente a ideia dele vai se manter de jogar com ele, né? De encerrar lá, porque assim, eu concordo que é até um pouco, eu não sei, olhando de um ponto de vista que, tipo, se eu fosse filha do LeBron James e a gente fosse jogar juntos no cenário completamente hipotético e real, no multiverso, no mundo invertido de Stranger Things, eu acho que eu não ia querer jogar com ele, sabe? Eu ia querer fazer um pouco as coisas por mim mesmo. E aí, lógico, enfrentar ele já ia ser uma história muito legal, né? Mas vocês acham mesmo que o pai ia e simplesmente era isso? Tipo, o time que tiver o Bronny tá garantido o LeBron? Eu sei que é isso que se especula há tanto tempo, mas entre acontecer, né? E não, aí tem um gap grande. Você, Drica, acha que o menino vai tentar? Porque é isso que a Lana falou, assim, em uma janela de oportunidade, esse draft é bem mais tranquilo do que o próximo. É um draft que não existem grandes talentos. Pouca gente ouve falar de Alexander Sarr, que é a primeira pick, de Zachary Researcher, Nicola Topic. A gente vai ter mais um cara que é só mudar uma letra. Meu e Deus do poderia céu. ser o Jokic. Que bom pra... Mas Isso deve ser uma maravilha pra comentarista, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto. Não, isso eu acho que é interessante pros times propriamente ditos, né? Porque tipo, vai ser uma chuva de troca de pique pro jogador mesmo, da galera talvez até passando, abrindo mão de escolhas mais altas pra se movimentar pro agora. E tem sempre time que tá mais pensando no agora do que no futuro, né? Enfim. Eu acho
que por ter essa grande expectativa de os dois jogarem juntos, e aí eu concordo com a Lana que pode, inclusive, não se concretizar, né? Que LeBron James pode falar, não, beleza, vou jogar contra você, vou me aposentar. Meu foco é ele aposentar, gente. Essa é o que eu tô esperando. Cansou, Drica? Cansei, não quero mais essa brincadeira. Chega. Mas eu acho que ele quer jogar com o Bronny, não necessariamente no mesmo time. Pode ser contra. Como a Lana falou, porra, uma baita história. LeBron James, apenas LeBron James, jogou contra o filho, ok. Mas eu acho que as franquias imaginam que é isso que ele quer. Que ele quer jogar ao lado de Bronny. E aí pode ser, né, que isso influencie na hora de escolher. Porque como vocês falaram, ele entra no draft agora, as franquias vão escolher não necessariamente pelo que ele tem a oferecer e pelo que a franquia de fato precisa, mas para ter a oportunidade de, quem sabe, levar LeBron James junto. Então, talvez seja nesse caminho, mas eu também imagino que na cabeça de Bronny James é uma pressão do caralho você, porra, vou jogar do lado do meu pai, e aí o que eu faço? Tipo, não vou nem chegar... Seu pai é o LeBron, tipo, não é nem que seu pai é o... não é só vou jogar ao lado do meu pai, vou jogar ao lado de LeBron James, que coincidentemente é meu pai. E eu não vou chegar nem perto do que ele... então é uma pressão muito grande. Então talvez ele pense, vou tirar aqui meu nome, vou deixar pro ano que vem, quem sabe esse velho pare antes. Não sei. Vamos ver. Mas aí... talvez ele nem tenha a dimensão da pressão que ele tá tendo, né? Eu acho que não. Mas aí vamos exercitar nossa imaginação. Se a gente tivesse que colocar Bronny James em um time, em qual time vocês colocariam hoje? Pensando assim, da pick 45 para baixo, tem bastante time, assim, o Dallas tem uma das últimas picks, tem 2 picks que não vão ser escolhidas, né, não vão ser usadas por punições, uma pick do 76ers e uma pick do Suns, que não vão ser usadas, então esse draft são 58 escolhas, não são 60, o draft é tão ruim que os caras não vão escolher gente a menos, mas brincadeiras à parte, temos muitos times, eu vou até começar. Mas ali na 46, tem uma pick que era do Lakers que foi pro Spurs. Talvez um Bronny James e Victor Wembanyama formariam uma grande dupla defensiva, tanto de perímetro quanto de garrafão. Mas tem outros times legais, tem um Grizzlies por ali, um Grizzlies que tá sofrendo muito com lesões, o próprio Orlando Magic, o Detroit Pistons, coitado, eu não desejaria isso para o Bronny. Mas o que vocês me dizem? Cara, assim, sem pensar em números, tá? Sem pensar em pique, tipo, onde que ele cairia por time que tá, sabe? Assim, time que tá ranqueado. Mas eu acho que um time legal, eu acho que assim, se ele vai pro San Antonio Spurs, esquece. Ele vai ser muito vice-decorativo, porque a gente já tem um talento geracional. Embora pro time fosse, uau, olha só quem a gente tem, imagina um LeBron James fechando carreira, lá de Wembanyama, acho que é tudo muito, tipo, um maravilhoso mundinho do basquete. Um time que eu acho que ia ser legal pra ele, até pelo esquema, pelo ritmo de desenvolvimento que tem tido, eu não sei, o primeiro time que me vem na cabeça é o Houston Rockets. Eu não fiz nenhum mergulho em relação a isso. Vou até fazer pré-draft, certamente, mas uma coisa por vez. E penso que o Houston Rockets seria um time interessante, porque tem uma excelente mescla de talento. Você tem Jalen Green, você tem Alperen Sengun em alta. Eles trouxeram esse ano alguns veteranos. No caso, o Fred VanVleet, que já foi campeão em 2019 com o Toronto Raptors. Você tem o Dillon Brooks, que é um ame ou odeio, mas querendo ou não, um cara raçudo. Então, com um técnico que teve uma experiência recente muito boa no mundinho do basquete, né, Drica? Em 2022, chegando em final. Então, acho que podia ser um time interessante para ele encaixar. E ser um time que não ia ser, tipo, nem um futuro muito distante, né? Tipo o Detroit Pistons. E nem um time que já tá prometido a lá Houston Rockets, lá San Antonio Spurs, que já tá aí totalmente engajado com o Wembanyama. E aí, óbvio, você pode pensar no Utah Jazz e no OKC, fazendo movimentos interessantes, né, para ir atrás dele, afinal de contas eles são donos de um monte de pique, mas talvez o OKC até menos, porque eles estão, talvez, mudaram o foco nessa temporada, né, estão com uma identidade muito clara, nomes muito claros, não sei, eu pensei no Houston Rockets a princípio.
falando do técnico do Houston Rockets, uma experiência boa pra ele, né? Pra gente não foi exatamente muito boa, mas ok. Foi boa até que durou, né? Já diria Péricles. Eu gosto da ideia de vê-lo lá, porque apesar do técnico, eu gosto do núcleo jovem e do quanto, infelizmente, o Ime Udoka consegue desenvolver jogadores, né, defensivamente, ofensivamente, em um esquema de jogo muito claro. Mas eu pensei em Orlando Magic. Também só veio na minha cabeça, assim. Eu gosto do núcleo jovem também do Orlando, gosto do que eles estão fazendo. Claro, tem o banqueiro lá, mas eu acho que talvez coubesse um Bronny James lá, para alegria de Wagner, né, que nos ouve certamente, o pessoal do Madcast que tá feliz aí com esse Orlando Magic, parece que tá, né, tá indo para algum lugar. Eu talvez gostaria de vê-lo nesse meio, porque também gosto do que tem sido desenvolvido. Claro que não é assim, nossa, um time que vai brigar por muita coisa agora, mas eu já vejo um salto de evolução grande nesse Orlando Magic aí das últimas temporadas que a gente viu, tanto é que tá em terceiro nesse leste, para agora, assim, eu acho que talvez fosse uma escolha interessante para ambos. Agatha, você não pode falar o KC, né, mas... Eu acho que eu fico com o Spurs, porque, bom, um programa de desenvolvimento de jovens maravilhoso e ter a oportunidade de jogar com o senhor basquete 3.0 é brincadeira, né? Temos 3 opções aí, então, né? Houston Rockets, Spurs e Orlando Magic, como sendo, talvez, aí possíveis caminhos para Bronny James. Mas vamos ver também, né, se a gente vai acertar, se ele de fato vai tirar o nome dele do draft ou não. O draft é mais pra frente, claro. Mas essa escolha, se vai ou não vai, acontece antes. E aqui acho que a gente não chegou também num consenso, né? Se de fato LeBron James vai jogar ao lado de ou contra Bronny. De qualquer forma, o Bronny tá ferrado, porque a pressão, ela existe e ela vai existir, seja ao lado ou competindo contra o pai. Acho que essa questão aí emocional vai pegar muito pro Bronny James, de ele conseguir, né? Obviamente que eu não acredito que ele vá ser um novo LeBron James. Se raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas para ele conseguir desenvolver o basquete dele e tentar dissociar pelo menos um pouco. Não vai conseguir muito, mas dissociar um pouco e trilhar o caminho dele. E eu acho que a gente pode ir para o próximo ponto, porque aí a gente entra no que a Lana anda fazendo, né? A gente tem pouco tempo com ela, então é bom a gente aproveitar aqui. Alana, a gente, nos últimos anos, tem visto, né, as transmissões da NBA cada vez mais acessíveis, conseguindo chegar a muitos públicos. Isso é muito bacana, a NBA cresce muito no Brasil. E você é parte fundamental disso também, e não me venha com falsa modéstia, tá? Você é parte fundamental disso, porque atinge também o nosso público feminino. Você tem essa questão da representatividade, mas também por produzir muita coisa, muito conteúdo. Seja comentando, seja em programas específicos como Panela, seja no seu próprio Instagram, nas suas redes sociais, produzindo conteúdo de maneira acessível, né? Acho que é muito bacana o que você tem feito nos últimos tempos, né? Daquela coisa dos vídeos mais curtos, trazendo histórias que às vezes não dá tempo de você trazer, né? Durante uma transmissão, mas que é muito bacana de a galera saber para começar a se interessar e aí mergulhar nesse mundo que a gente ama. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como tem sido esse momento da NBA no Brasil e como tem sido fazer parte desse movimento que cada vez mais faz com que a liga cresça aqui no nosso país. Bom, primeiro eu agradeço e fico muito feliz também com o movimento que o basquete tem feito, tem tido nesses anos, né? Primeiro, como alguém que acompanhava quando tinha, tipo, uma transmissão na semana, para depois pegar o League Pass, para depois pegar o tanto de opção que tem hoje e o tanto de gente pegando gosto, né? Acho que, sei lá, quando a gente era adolescente é muito normal a gente ter, tipo, ciúmes das coisas que a gente gostava, né? Eu confesso que eu não tenho o menor ciúmes da NBA, eu quero cada vez mais que gente venha para esse lado da força, ser apaixonado pelo basquete, porque é um negócio muito interessante, né? Porque eu acho que o basquete e a NBA propriamente dita,
ela tem uma sinergia com um lado cultural muito forte. E se não tivesse, talvez essa expansão não fosse tão grande no mundo inteiro. Porque além dos jogadores e das jogadas fantásticas, né, que rodam o mundo, e você ter uma liga cada vez mais global mesmo, né? Pensa nos principais jogadores. Quantos deles são estrangeiros? Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Nikola Jokic, Luka Doncic, só para dizer alguns dos principais nomes, né? Então é uma liga que está atraindo gente em todos os lugares do mundo, mas também tem essa conexão grande com várias outras áreas, né? Com moda, com música, com mesmo cultura, um movimento social, as redes sociais aproximam também os jogadores da gente, então acho que é tudo um negócio conjunto. E aqui no Brasil, dá para ver também essa expansão até pelos agentes que fazem isso, né? Então o Prime Video chegou muito forte esse ano, vou falar da parte que me toca, né? Expandindo as transmissões, tendo rodada dupla de terça, de quinta, rodadas aos fins de semana, o Panela, que é um programa mais, né, que dá para você se aprofundar, porque tem 1h30, então acho que tudo isso, minha cachorrinha tá querendo participar também, mas ela não vai, vou ter que censurá-la, e tudo isso contribui para que a Liga, com certeza, tenha um apelo maior aqui, e esse apelo vem de tudo isso que já disse. E acho que uma coisa também, gente, que é muito importante de dizer, nas transmissões, é um negócio tão doido que você falou, né, dos quadros. Tem umas coisas que eu trago para minhas redes sociais, porque não dá para dizer 1/3 do que a gente estuda de verdade para os jogos, por conta de tempo, né, de timing. Mas tem tantas histórias legais, desde histórias de superação até histórias de jogador que coleciona 500 mil pares de tênis, histórias de caras que saíram do nada e de repente estão aqui, sabe, na liga. É muito legal. E acho que para mim como jornalista, é muito divertido também, além de tudo. É uma profissão, mas nossa, eu me sinto muito privilegiada de estar no meio disso e também com uma comunidade cada vez mais crescente e forte, que é a do basquete. Eu quero te Urge perguntar a qual necessidade, Drica, do Prime fazer. Sabe aquelas transmissões que às vezes rolam na NBA que são só, sei lá, o Paul Pierce conversando com o Kevin Garnett durante o jogo todo e contando histórias, sabe? Nossa, ia ser divertido, né? Até porque a Agatha citou um dos nomes mais doidos da NBA. E ele produz, ele gera entretenimento. Eu acho que essa a função dele. Só gera entretenimento. Mas o que eu quero perguntar, rapidinho, fugindo da pauta, é o nome dessa cachorra, gente, porque ela está participando de fato. E ela eu até perdi. Você viu que ela me desconcentrou, né? Você viu que eu até perdi o fio da meada, porque eu vou contar a história aqui. Depois eu vou mandar uma foto pra vocês. Não sei se vocês conseguem botar assim, postar em algum lugar. Mas ela tem 9 meses, é a Maré. E ela tá, tipo, fazendo bullying com o Pug de 10 anos do meu namorado. E eles ficam, tipo, brincando e tal. E, enfim, socorro. Mas é muito bonitinho. Participação especial desse podcast, então, da Maré, gente. Então... E acho também, gente, até para puxar a bola e rebater um pouco para vocês, como quem produz conteúdo, mas como quem consome muito também, queria saber o que vocês acham dessa expansão, porque é muito nítido que cada vez mais tem opções, tem transmissões no YouTube de graça da NBA Brasil, de novo, né? A gente testaram em 2020, agora tá de novo, e acho que tem cada vez mais espaço também para a produção de conteúdo, para o consumo de conteúdo. Você não precisa estar na TV, você não precisa trabalhar para a NBA Brasil para gerar um engajamento legal, porque tá em expansão e é um assunto super legal e super amplo, né? O que eu acho muito bacana dessa produção de conteúdo, né? Falando, a gente tá aqui, Agatha, 5, 6 anos, já nem me lembro mais. Depois de uma certa idade, a gente já erra todos os cálculos. A gente já não pode cálculo, então depois de uma certa idade a gente já não lembra mais. Mas o que eu acho muito bacana é que cada vez mais a gente tem visto, né? Seja no Twitter, seja no Instagram, e que de fato aproxima, né, o público brasileiro. Por exemplo, né, nem todo mundo fala inglês, consegue entender as entrevistas, né, pós-jogo, e tem muita coisa sendo traduzida e chegando, de fato, se tornando mais acessível para um público que é diferente. Você vê lá um vídeo no Twitter em inglês, a pessoa não entende nada do que estão falando, de ver um vídeo traduzido e, opa, isso aqui me interessou, essa história é legal, eu vou querer saber mais, eu vou procurar mais, eu vou assistir mais. Então, essa aproximação de um ambiente tão distante, né,
geograficamente mesmo falando, e às vezes culturalmente também falando, para o público brasileiro, acaba gerando esse interesse. E aí, assim, a gente tem muita coisa nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, de produção de conteúdo que vai puxar para as transmissões, para um Panela que, como você falou, é um programa que tem tempo e onde se consegue aprofundar mais sobre os temas. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra. A gente falando enquanto NBA das Minas, né, que tem essa questão da representatividade feminina, é muito bacana ver cada vez mais mulheres se interessando pelo assunto, produzindo, começando a produzir conteúdo, e a NBA expandindo cada vez mais, e automaticamente tendo esse interesse, gera também o interesse de um Prime Video de aumentar as transmissões, de ter programas, de voltar a ter, né, a NBA Brasil, as transmissões abertas no YouTube. Eu acho que tudo converge, né? Um movimento assim que de fato uma coisa vai puxando a outra, e cada vez mais a gente vê o público interessado pela NBA. E essa expansão, e quando a gente vê jogadores fora, né, dos Estados Unidos tendo tanta evidência, como o caso do Jokic, Antetokounmpo e Embiid, aproxima também, porque você olha e fala, pô, não são só norte-americanos, tem espaço, né, agora, enfim, o Embi, eu acho que é tudo um processo, e tudo converge para que a gente tenha cada vez mais e mais acessíveis esses conteúdos, né, Agatha? É muito louco, né, a expansão pós... Ai, nem sei, assim, acho que pandemia, né? Talvez. Certamente. Muita gente em casa, muita gente procurando coisa pra fazer. E aí veio, primeiramente, acho que tivemos Prime, tivemos essas rodadas gratuitas da própria NBA no YouTube, a TNT tava fazendo, agora não tá mais, mas tava fazendo. E o Casemiro, né? Acho que quando a gente pensa em comunicador dessa nova geração e de formas novas de assistir esporte, o Casemiro também, mas não em basquete, né? Mas o Gaules. E o Gaules trouxe pra NBA uma galera que de fato não conhece. Porque a linguagem dele foi de uma pessoa que também não conhece, mas quer conhecer e, enfim, se interessou em saber mais, para um público jovem que também não conhecia. E isso é muito legal, porque essa é uma dificuldade que eu acho que a gente tem como um todo, de abraçar essas novas pessoas. Porque a gente chega lá, fala na transmissão, esse layup, esse corta-luz, esse não sei o que. Muitas vezes a gente tá falando com gente que não conhece e fica assustadíssima, assim. Acho que eu, por exemplo, quando eu via futebol americano pela primeira vez, às vezes quando eu assisto um esporte novo, eu me sinto, sei lá, completamente perdida. E o basquete tem dessas. Tem cesta que vale 3, tem cesta que vale 2, tem cesta que vale 1. Como que você entende, né? Eu acho que o Gaules foi uma parte muito importante em trazer essas novas pessoas. Eu acho que agora, após pandemia, 2, 3 anos aí depois da pandemia, a gente consegue ver essa nova leva. É um Twitter, especialmente, que tem muita gente nova. Às vezes eu me sinto perdida até lá. Tem a galera mais antiga, mas também tem o pessoal novo, gente muito legal. E felizmente também, né, Drica, a gente achou 2 pessoas para compor o NBA das Minas com a gente, a Mavi e a Nelly, que fazem parte dessa nova geração, de certa forma, e se comunicam muito bem. Então, um beijo para elas, porque elas cuidam do nosso Twitter. Trampo maravilhoso, né? Trampo maravilhoso. Pegando os números, inclusive, para mandar hoje do mês, e a gente teve um aumento de impressões de 800% no mês passado, e a gente nem chegou aos playoffs. Playoffs é uma maravilha. A gente tá com, no mês passado, nos últimos 30 dias, de 6 milhões de impressões no Twitter. Então é muita coisa, muita gente. Um beijo pra todo mundo que nos ouve. Nossa, arrasaram. Arrasaram. E é sempre importante, né, a gente falar que esses vídeos que vocês veem, que eu acabei de citar, que é muito importante, né, o NBA das Minas faz muito bem, são elas que fazem. Eu e a Agatha, a gente só curte, compartilha, porque o trampo elas são muito mais importantes que a gente, essa é a verdade. A gente só vem aqui e fala, gente. É isso que a gente faz, a gente fala. Mas, gente, sabe o que é legal? É que vocês estão falando, vocês falam, vocês têm um podcast mesmo, mas aí vocês já abriram uma outra frente gigantesca nas redes sociais. E aí, se a gente quiser, né, como consumidor, acessar e ver, tipo, sei lá, entrevistas de jogador, tem. Se quiser assistir vídeo de conteúdo próprio, tem. Se quiser ver, tipo, previsões, tem. Se quiser ser um negócio um pouco mais cabeçudo, dá pra ouvir o podcast. São tantas frentes e acho que isso vale pra liga como um todo, né? Tipo, hoje em dia você tem página de meme, você tem página de look, você tem página de edit de jogada. Tipo, você tem tudo pra esses vários níveis de gente que já conhece mais ou menos do basquete, né?
Viu, Marcas? A Lana Ambrosio disse que a gente tem tudo, então vem lá. nba-das-mina@gmail.com. Aceitamos jobs. Amo. E puxando já, aproveitando esse gancho que a Agatha falou que, né, de novo, oi Marcas, 800% de aumento aí no engajamento. E não chegou os playoffs ainda, eu quero já entrar nesse assunto, até porque, como eu falei, nossa convidada ela é ocupadíssima, eu quero entrar no assunto expectativa para os playoffs, porque graças a Deus chega uma época, né, na temporada que a gente já fala, pelo amor de Deus, chega de temporada regular, a gente não quer mais, vamos pro que vale. Eu mesma já cheguei nessa parte faz muito tempo, porque meu time já tá nos playoffs há muito tempo, né, gente? Desculpa. Eu queria falar um pouquinho sobre a expectativa para esses playoffs, porque é o que a Agatha sempre diz, e às vezes eu discordo dela, mas eu gosto de discordar, porque eu quero sempre defender minha Conferência Leste, mas a Conferência Leste tá lá resolvidinha, né? Foi resolvida bem cedo. De novo, o Celtics resolveu a conferência bem cedo. E o Oeste é aquela loucura, né? Que ainda pode mudar pra caramba ali, principalmente playoffs, ali, finalzinho de playoffs, zona de play-in. Qual é, Alana Ambrosio, a sua expectativa para essa reta final de temporada regular, definição de play-in, principalmente de confrontos de play-in e playoffs? E aí eu vou te perguntar, por conferências, você vê hoje a Conferência Leste tendo algum time passível de bater o Boston Celtics numa final de conferência, já jogando o Celtics lá, porque é isso que se espera? E quem você acha que vai avançar ali aqueles 4 times de play-in? E a mesma coisa pro Oeste. Como que você projeta a definição desse Oeste? Tá, vamos lá então. O mais legal, acho, dessa temporada é que a gente tá aqui em pleno dia, eu não sei que dia que vai pro ar isso, mas a gente tá na última semana da temporada regular. Vai agora. Então tá bom. Então tá bom. Ó, então a gente tá 8 de abril, folga de NBA, inclusive hoje não tem jogos. Exatamente. Bom, então vai hoje mesmo. Então tá, faltando uma semana pro play-in começar. A gente não faz ideia de quem vai de fato pra play-in, pra play-off, vai pegar quem, vai pegar qual. Eu acho que isso é um fator também que a existência do play-in trouxe, então muito maneiro, que ele veio pra ficar, né? Desde a nossa gloriosa época de pós-bolha. Mas acho o seguinte, começando para a resposta do Boston Celtics, Drica, que muito te interessa, né, minha amiga? Olha lá o que você vai falar, hein? Não, eu acredito genuinamente que se der tudo... Gente, agora eu tô sendo atacada pela Maré, mas enfim, eu acredito genuinamente que ela é Lakers, denúncia, essa cachorra é Lakers. Ela tá, tipo, me mordendinho querendo brincar, mas enfim, eu duvido de verdade que exista algum time, exceto o Miami Heat. Não é uma... Eu vou fazer um parênteses agora. Não é nem Miami Heat, exceto Jimmy Butler. É esse nome que eu sei que você ama, eu também gosto dele, mas nessa época específica do ano eu paro de gostar. Eu sei. Não, assim, olha, de verdade agora, eu acho que o Miami Heat, sim. E eu acho que num confronto, se fosse rolar, tá? Um confronto Milwaukee Bucks versus Boston Celtics, eu acho que o negócio ia pegar. E o Boston é mais forte, na minha opinião. O Boston mostrou ao longo de toda a temporada que é mais forte. A defesa do Milwaukee Bucks me assusta de vez em quando. Mas, quando eles encaixam muito. Eles tiveram vitórias muito impressionantes. Eles tiveram aquela de 50 pontos contra o Boston Celtics, inclusive, mas eu acho que tudo bem, não pega muito, porque o Boston também bateu em vários times por 40, 30, 50 pontos. Então, não me apego muito a uma vitória. Mas se você pensar em jogadores complementares, né, em elenco, em coletivo, eu acho que o Boston Celtics acabou se reforçando melhor. Eu apostava antes, no começo da temporada, que o Milwaukee seria esse time, mas até agora eles não mostraram a continuidade necessária para que eu acreditasse que, de fato, o Drica, eles teriam essa condição de passar por cima de um time forte como o Boston Celtics. Mas qual é a questão com o Boston? Eu acho que um time à la Miami Heat, como a gente já tem visto, né, ao longo de últimas temporadas, encontros recorrentes em finais de conferência, o Miami é um time que não dá pra esperar nada.
E justamente por isso você tá disposto a ser surpreendido. E quando o Boston sai da sua zona de conforto, eu fiz muita transmissão do Boston Celtics nesse ano, eles acharam formas, tá, de vencer mesmo quando o plano A não tá dando certo, mesmo quando as bolas de 3 não estão caindo. Mas às vezes, Drica, nas derrotas, eles têm a tendência de recorrer a maus hábitos, né? Há coisas que parece que faz 3, 4 anos que é a mesma coisa, a isoball, insistir demais na bola de 3 pontos. E um time hoje é completamente diferente, tá? Mas eu acho que às vezes, quando eles se sentem encurralados, isso acaba acontecendo. Dito isto, eu acho que o Boston Celtics vai sim ganhar a Conferência Leste. E aproveito para responder, já vou deixar vocês falarem tudo que vocês acham também, prometo. Mas só para encerrar, eu acho que a Conferência Leste, historicamente falando, tem times fortes. Do outro lado da Conferência Oeste, são estrelas que aparecem muito fortes, e não que não haja times fortes, e o Denver Nuggets, o Minnesota Timberwolves são total prova disso, até o Oklahoma City Thunder, né? Times que são encabeçados por estrelas, mas que tem coletivos muito fortes. Agora, historicamente falando, eu acho que tem muito essa divisão, né? Até por ter cidades de muito prestígio, né? Los Angeles, você tem a Califórnia inteira, que é uma zona de interesse muito grande para quem mora lá também. Acho que é um lugar muito atraente para jogadores. E por isso, ao longo de anos, de décadas de NBA, eles acabaram atraindo muitos desses astros, muitas dessas estrelas. Enquanto o leste é muito conhecido por ter equipes muito fortes também. Então, óbvio que esse cenário está sempre em constante mudança, mas eu não acho que o leste é tão mais fraco assim do que o oeste. Nessa temporada até pode ser. Nessa temporada até pode ser. Em termos de números mesmo, de vitórias e derrotas. Mas se você botasse num confronto direto, né, se os times de leste e oeste, os melhores, se enfrentassem, não acho que teria uma diferença gritante aí, não. Eu quero A dizer que teu título Chicago estatístico, Bulls... Drica. Ah, lá vem ela. Deixa eu só um parênteses aqui, né? Diga. Ano passado, temporada passada, o Chicago Bulls teve a oportunidade de eliminar o Miami Pois é. Heat. E, olha, olhando para a tabela neste momento, pode ser que tenha a oportunidade novamente. Então, assim, por favor... Tá querendo Alana delegar Brogdon, pra gente a função, entendi. eu estou, exatamente. Tá na mão de vocês novamente, por favor, né? Vai Então, lá, ano passado eu achei mesmo que a gente fosse ter a primeira virada mas foi por dos muito 3-1. pouco. Ah, não. É. Eu Só não quero chora lembrar, quando lembra, né, Drica? não quero lembrar. Aquele 0.2 lá, ele me deu tanta esperança e depois me jogou na realidade que eu não quero lembrar. É o efeito Jimmy Buckets. Vamos falar de Velho Oeste, é isso? Lá vem. Spoiler, né, Drica? Vai vir coleção nova na Watson. Verdade. Preparada para esses Preparem-se. Uma camiseta Velho Oeste, inclusive. Mas, se a gente for olhar para o segundo colocado do leste hoje, ele ficaria em sexto no oeste, brigando pelo play-in, tá? Brincadeira, viu? O que faz o meu oeste. O que aumenta, o que coloca, assim, o que bota o Boston Celtics numa posição muito foda, né? Olha só, o Celtics tá lá longe de todo mundo. Muito louco, porque assim, quando você olha, são mais 3 jogos, né? Em média, que tem os times aí. Nesses 3 jogos, do segundo ao sexto, tudo pode acontecer. Pro leste, né, especificamente. O oeste até, enfim, está mais competitivo, mas está, de certa forma, um pouco mais definido, né? Thunder, Nuggets e Timberwolves são os 3 primeiros, a depender de como funcionam esses 3 últimos jogos, isso pode mudar. Ali, entre o quarto lugar e quinto lugar, que é Dallas e Clippers, provavelmente fica por isso mesmo, mas também entre sexto e décimo, tudo pode acontecer. É uma loucura, a gente tá falando de mando de quadra, assim, o Magic pode sair de mando de quadra para play-in. De segundo lugar, ele pode chegar em segundo lugar, mas também pode chegar em oitavo. É uma loucura e eu estou ansiosíssima para essa última semana. Alguns times estão com mais o pé no acelerador, outros menos, então a agenda desses times influencia muito e os playoffs serão maravilhosos, lembrando que a NBA House desse ano será a maior NBA House da história, né? Então, para além de assistirmos os playoffs, assistiremos juntos uma temporada que com certeza vai ser histórica.
Tá certo, né? Fazer a maior NBA House da história na temporada em que o maior time da NBA vai vencer. Meu, olha só, cara. Parabéns, NBA Brasil. Tudo pensado, tudo realmente pensado. Agora que você falou aí, me veio o insight. Mas pra gente finalizar e liberar nossa queridíssima convidada, que ela já falou já antes da gente começar a gravar qual era o gap de tempo que ela tinha pra gente, eu quero palpites. Alana Ambrosio, sem ficar em cima do muro, hein? Quem é que avança no leste, nesses times aí que estão de play-in? Quem vai ser o campeão do leste? E a Eu mesma quero coisa no finais do oeste? leste Calma. e finais da NBA. Não. Eu quero que ela fale de play-in aí, quem avança também, porque o Chicago Bulls dela tá envolvido. Eu quero ver até onde vai aí o coração e a razão nessa história. Quem vai de play-in? Bom, Quem vai ser campeão de um lado, campeão de outro e campeão da NBA? Vai. Cara, que tá tudo tão... Enfim, tá bom, vai. Bom, se Filadélfia continuar na zona de play-in, como está hoje, neste momento, Filadélfia avança e Miami avança também. É isso que eu aposto. Péssimo seu Chicago Bulls, né? Péssimo. Não sabe fazer o trabalho direito. Não, mas se meu Chicago Bulls, ele não sabe fazer nada direito nos últimos tempos, o que é uma tristeza pro torcedor. Só fez certo uma vez, né? Nunca mais, essa é a verdade. A Pô, é consciência fogo, né? do torcedor é bonito de ver. Putz, é bem puxado ser torcedora do Chicago Bulls. Enfim. Bom, aí do lado oeste, cara, eu tô achando que o Lakers... Eu vou fazer um jogo no Prime entre Pelicans e Sacramento na quinta-feira. E olha, pode ser um jogo que vai definir toda a situação. Então é difícil até eu falar, tipo, se vai... Agora tá Pelicans, Kings, Lakers e Golden State, né? Nessa zona de play-in. E aí eu diria que vão Lakers e Pelicans. Mas... tudo pode mudar, até pro Phoenix cair pra zona. O Dallas eu não acredito que caia, não. Mas pode entrar um Phoenix da vida. E aí, não sei se eu apostaria no Phoenix, entende? O Phoenix, tal qual o Milwaukee, não me provou ao longo da temporada consistência o suficiente. E eu entendo que eles passaram por lesões e tal. O que mais vocês querem de palpite? Campeão do leste, campeão do oeste e campeão da NBA. Final da NBA, né? Obviamente. E as finais de cada conferência e a final da NBA. Eu acho que vai ter algum personagem surpresa aí nas finais de Conferência Oeste. E não duvidaria nada se fosse Dallas ou Clippers, mas com Denver sendo superior a qualquer um deles. Agora, o Denver ele pode pegar uma surpresinha aí, né? Porque dependendo de quem avançar, se o Los Angeles sobe, enfim, o que pode rolar até um Denver e Los Angeles. Olha, negócio louco, porque por enquanto eles estão na segunda, mas eles podem cair pra terceira ou pra primeira, tudo pode acontecer. Então, eu vou só de finais, porque tá muito esquisito ainda pra prever sem os confrontos. Eu vou de Denver e Boston nas finais. Drica. E quem vence? Aí agora que eu vou me preparar, me arrumar na cadeira aqui agora. Campeão da NBA, Alana Ambrosio. Eu acho que o Boston, Drica, mesmo se ele não vencer agora, ele é muito chave, muito forte, tá? Dito isto, o Denver é o campeão até que me provem o contrário, entendeu? Ele é o atual campeão, então eu quero dizer que, olha, o time a ser batido. Eu pretendo ir pra NBA House, né? Eu vou dizer pretendo porque nunca se sabe, né? Mas se eu for e Boston Celtics ser, né, cravar aí esse título, minhas amigas, eu vou ficar insuportável com as duas, insuportável. Tá? Não, pode ficar, mas é que, enfim, é o Denver, né? O Denver, o time que teve o caminho das pedras, temporada regular é uma coisa, playoffs são outra, mas eu de verdade acredito que o Boston tem todas as chances pra vencer. Só acho que falta combinar com o Denver, e se depender de Nikola Jokic e Jamal Murray, o Boston vai esperar mais um aninho. Agatha Máximo. A Drica, tipo, quem chamou essa garota? Quem combinou? Eu sou escorpiana, né? E escorpiana é uma pessoa muito rancorosa e vingativa. Então eu só vou anotando pra depois cobrar. No caderninho, né? Exatamente. Tá, olha, mas assim, a gente pode negociar. Eu posso ficar menos rancorosa se você já foi agora pro All-Star, né? Então, Prime, manda a Lana, ver, ó. Prime, manda a Lana pra cobrir as finais da NBA, que se ela me voltar com uma mensagem do Tatum, daí talvez a minha vingança seja um pouquinho menor. Então vai ter que ser isso. Espero que o pessoal esteja ouvindo. É isso. E vocês? Eu venho vivendo um sentimento que eu não existia dentro de mim. A possibilidade de estar lá, né? A possibilidade, apenas essa, já é um sentimento muito diferente. Mas eu tenho também plena consciência de que não é o momento do Thunder.
Apesar que, assim, eu também não achava que era o momento do Thunder ficar onde ficou, né? Com o recorde o mesmo recorde do Denver Nuggets e tudo mais. Então, assim, tudo pode acontecer. Gosto de acreditar que a gente passa aí de uma primeira fase, pelo menos. Mas conversei com o Lucas Davi, torcedor do Clippers. Eu acho que o Clippers tem uma janela de oportunidade que é a última. Acho que dos times que a gente olha, Suns e Clippers estão em uma situação de que ou vai ou racha, de fato, e Clippers tem mais, enfim, estrelas e potencial para fazer isso da melhor forma possível. É um time que consegue chegar. Suns vejo se deteriorando a cada jogo que passa. E o Dallas, né? O Dallas embalou muito nesse final de temporada. Das últimas 10 são 9 vitórias e apenas uma derrota, subiu bastante na tabela e tem o Luka Doncic e companhia. Kyrie tá jogando um bom basquete, parece, enfim, muito confortável por lá, o que não é fácil também de presenciar. Eu acho que existe uma possibilidade legal é que assim, óbvio que depende de chaveamento, né? Mas gostaria de ver um Nuggets e Mavs na final, enfim, não só pelos times, mas também porque Jokic e Lucas são muito amigos, né? Amigos e Seria rivais. bacana. Exato. Tipo eu e a Drica. Mas não descarto a possibilidade do Clippers vir por fora. Agora, do outro lado, eu fico muito feliz. Eu acho que todas as pessoas que gostam de basquete ficam felizes quando vem o Knicks bem, né? E eu gostaria de ver o Knicks passando de fase, talvez chegando numa semi aí, quem sabe uma final de conferência. Esse Magic, pra mim, tá dentro do escopo do Oklahoma, né? Não é um time pra agora, mas também é um time que surpreende muito. Pode chegar, inclusive, na segunda posição. Mas Celtics está cravado na final, não tem jeito. E eu gostaria, de fato, de uma final com o Knicks, uma final no Garden, assim, de conferência. É outro nível, né, de temporada. E te falar, viu? Esqueça o que aconteceu na temporada regular, agora que Embiid voltou. Será? Pois que teremos? Isso, é verdade. Pode ser. Não esqueceremos de Pode ser o Sixers na final, porque, como diz o próprio Embiid, né, não existe uma rivalidade, a gente sempre chuta a bunda deles, aí a gente desde se os anos preserva. 80. 4-1, tá bom já, pra poupar meu time aí pra final. Mas a Agatha, a Sua final previsão? dele... Não, a Agatha não falou ainda a final da NBA e o campeão. Ela acha que ela vai escapar? Vai. Final da NBA e campeão, Agatha. Eu tô há 3 anos falando que o Clippers vai ser campeão, né? Coitada, tá mesmo. Ela tá. Cara, eu ia achar legal demais se o Clippers fosse campeão. O Westbrook com o anel, velho. Então. Seria incrível. Eu vou de Clippers. Foda-se. Ó. Clippers e Boston? Na final, no caso? Boston. Ok. Coitada. Anotou. Mas essa pausa dramática foi pra anotar novamente. Que a Agatha Parabéns pela tentativa. Todo ano a Agatha tá aqui no meu caderninho. Bom, a minha previsão, torcida não, né, gente? Porque eu não queria enfrentar o Jokic na final, obviamente. Mas eu acho que é Denver e Celtics na final da NBA. E aí eu vou contrariar as duas, que eu vou colocar meu time também por clubismo, obviamente, mas eu acho que as últimas derrotas para Golden State e principalmente para Miami na última temporada criaram uma casca nesse time que talvez tenha sido necessário. Dolorido pra caralho, mas talvez necessário. E principalmente os movimentos que Brad Stevens fez, doloridos pra caralho também, né? Porque me tirou o Marcus Smart, mas muito necessários pra dar uma maturidade pra esse time, dar o próximo passo que todo mundo espera. Vai ser fácil? Obviamente que não. A gente tá falando aí, né, se a minha projeção e a projeção de muitas pessoas se confirmarem tendo esse Denver Nuggets, mas eu acho que vai ser um confronto muito, muito interessante de duas equipes muito coletivas, com peças que se destacam demais, né, Jace de um lado, Jamal Murray e Jokic de outro, principalmente esses, né, mas com coadjuvantes muito importantes, como Derrick White, próprio Porzingis, que, enfim, tenho todas as minhas ressalvas, mas, né, tá entregando demais. Drew Holiday, enfim, eu acho que é um confronto muito importante, interessante, belíssimo de a gente assistir numa final de NBA, mas eu apostaria minhas fichas no Boston Celtics. Eu acho que as últimas derrotas talvez tenham feito que deveriam ter sido feitas lá atrás para que esse time amadurecesse para chegar ao título. Esse é o meu palpite, gente. Alguma consideração a mais das duas aí para eu anotar? Não, porque a gente não quer se queimar mais ainda nesse livrinho da Escorpiana aí, né?
Não é legal. Eu quero dizer que o livrinho do escorpiano é sempre horrível. Eu Gente, sei, eu namoro um. olha aí, ó. Como é Olha o nome só. dele? Como é o nome dele? CA. Já, olha, estamos do mesmo lado, meu parceiro, estamos do mesmo lado. É isso, né, gente? Vamos liberar aí a Alana, que a gente já comeu 10 minutos a mais dela. Alana, muito obrigada por ter tirado um tempo aqui pra gente pra falar de várias coisas. Parabéns mais uma vez e obrigada pelo trabalho que você faz, né? Como a gente fala, você é uma referência, você é um exemplo, é muito importante o espaço que você ocupa e da maneira brilhante que você ocupa, então muito obrigada por isso. E você sabe que as portas do NBA, o NBA das Minas me casa, su casa, né? Muito, muito obrigada, meninas, pelo convite, pelo acolhimento, por estarmos juntas nessa. É muito bom saber também que existe toda uma comunidade que vocês também puxam muito bem e que, enfim, vai estar sempre aí para dar força umas para as outras. Tamo junto demais e vamos que agora sim que o bicho começa a pegar. É isso, né? Tem mais um episódio essa semana. E depois A todos ver, os dias. A definir o episódio. Depois vocês se preparem, porque todos os dias estaremos aqui pelas manhãs analisando a última rodada dos playoffs. Um beijo. É isso, gente. Beijos. Um beijo. E até algum dia desse aí, nessa semana, tá? Beijo.